Então é isso aí, galera. Vamos começar aqui o nosso podcast. Eu queria desejar uma boa noite a todos, aos nossos convidados, aos nossos hosts e aos espectadores que estão acompanhando a gente agora. Falando um pouco sobre o projeto. Isso aqui é um projeto do primeiro período dos cursos de Administração, Gestão Comercial e Processos Gerenciais do professor André Bastos. A matéria é Organização, Sistemas e Métodos e o trabalho final é uma apresentação de um podcast. Vários outros grupos fizeram esses e esse aqui é o nosso. A gente vai falar sobre... o nome do nosso programa é Do Aluguel à Propriedade. A gente vai falar sobre investimentos e na área de imobiliário, mercado imobiliário, e quem está procurando o seu primeiro imóvel. Muito prazer, meu nome é Luiz, eu sou corretor de imóveis junto com o Lucas na imobiliária Moretti Imóveis, que também está patrocinando nosso projeto, e eu vou passar a palavra para o Cauê. Bom, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Cauê Batiste, amigo de classe do Grisa e do Matheus, né? Já queria agradecer vocês pela participação aqui também. Não é fácil de estar uma quarta-feira à noite, sair da sua casa e vir aqui prestigiar esse podcast, né? Eu queria pedir para a galera que está assistindo aí que preste bastante atenção. Hoje vai ser uma noite de muito conteúdo, de muito insight, de muita dica. Então eu peço que vocês anotem as suas dúvidas, anotem as suas perguntas e mandem no chat, que no final a gente vai estar escolhendo algumas para discutir aqui. Quando a gente escolheu o tema, a gente já logo em seguida já decidiu o nosso público-alvo, né? Que seria a galera que está começando a investir agora, querendo sair da casa dos seus pais, comprar seu primeiro imóvel para moradia ou até para investimento, só que a gente não se tocou que a gente é essa galera. Então, para vocês que tá aí, vai ser uma noite de muito aprendizado, e para nós também aqui, que não só estamos aqui apresentando, mas também para aprender com vocês, né? Eu acho que era isso. Antes de a gente começar esse podcast, a gente tem 3 apoiadores que fizeram essa live acontecer, e eu quero apresentar eles agora para vocês. O primeiro deles é a Moriá Móveis, é uma empresa especialista em móveis e decorações, localizada na cidade de São João Batista. Você que está reformando a sua casa, está reformando um quarto, um banheiro, aqui tem todas as informações, faltou ali o telefone, mas vocês podem entrar no Instagram, dar uma olhada no trabalho dos caras, é perfeito, tem muita qualidade, vai caber no teu orçamento também, tá? Entra, dá uma verificada no Instagram, manda um e-mail, faz o teu orçamento lá sem compromisso, que vocês estão em ótimas mãos, tá? Nós também temos a mobiliária Moretti Imóveis, né, que atua com dedicação e acolhimento para você encontrar o seu lar na melhor opção. Vocês que vão sair daqui hoje destinados já a comprar o seu primeiro imóvel, você já tem um meio caminho andado, já tem a imobiliária dos rapazes aqui. Então, ali está todos os contatos deles, se não sei se está na descrição da live, mas se não tiver, vocês podem pegar aqui. Entre em contato com eles, os corretores são ótimos, eles vão dar um bom suporte para vocês, tá? E por último, não menos importante, o Mercado Batiste, né, que fica em Nova Trento. Se vocês forem para Madre Paulina, visitar a Madre Paulina, vocês vão passar na frente. Então, se vocês quiserem dar uma visitada lá, vai ser ótimo, tá, galera? Eu acho que era isso. É isso. Eu vou passar a palavra para a Thaís. Eu quero que tu se apresente para a galera agora. E eu vou mudar o roteiro aqui, que deu na minha cabeça agora. Eu quero que tu se apresente, fala para a galera quem tu é, o que tu faz. E eu tenho 2 perguntinhas já de começo, isso é para cada um. Começa com a Thaís, depois vai pro Lucas e depois vai pra Tamara, tá? Hoje eu quero que vocês abordam como que vocês iniciaram a carreira na profissão de vocês, como é que foi esse início, quando que vocês decidiram atuar no ramo de vocês e junto quais que foram os primeiros desafios, tá? Então se apresenta, como que vocês ingressaram, né, e quais foram os desafios. Tá contigo. Boa noite então, pessoal, meu nome é Thaís Bendini, eu estou no ramo corporativo da Caixa há 23 anos e como correspondente bancário da Caixa há 14 anos. Eu iniciei, na verdade, como estagiária da Caixa com 16 anos, no setor de habitação, e por conta disso fiz uma trajetória dentro da Caixa Econômica. Depois eu trabalhei como posso ajudar ali embaixo no azulzinho, daí teve uma promoção, fui para abertura de conta, daí ali conheci toda a parte do banco mesmo, e depois surgiu uma vaga como assistente comercial.
dentro da corretora da Caixa mesmo, e depois aí da seguradora da Caixa. Então, nunca fui funcionária da Caixa, né, porque precisa do concurso, mas eu sempre fui terceirizada, mas no mundo corporativo, então, completando 23 anos, mas dentro desses 23, 14 como correspondente. Como eu entrei, então, no correspondente bancário? Por conta desse conhecimento que eu tive de habitação dentro da Caixa, porque não existiam os parceiros, o Juvenal, funcionário da Caixa, aposentado, então ele, em 2011, se aposentou, saiu e aí recebeu ali a oferta de estar abrindo um correspondente bancário. Esse correspondente foi o primeiro de Santa Catarina e foi o piloto aqui do nosso estado. E hoje a gente já tem vários correspondentes espalhados pelo Brasil todo, e justamente para atender essa demanda do crédito imobiliário na Caixa, que era o público maior do banco. Então, hoje esse público todo é direcionado para o correspondente bancário, para tirar esse fluxo lá da Caixa. Então, a gente abriu em 2011 o correspondente bancário, estamos localizados em frente da agência ali do estacionamento da Caixa, então também é bem fácil de encontrar, é um ponto bem estratégico mesmo. E, na verdade, o desafio justamente inicial foi essa, porque a gente não tinha assim, aonde se espelhar, a gente teve que começar realmente fazer o nosso trabalho de formiguinha. Então, fazer parceria com imobiliárias, corretores, e aí ir captando o cliente, né? Como a gente tem a porta aberta, então sim, tu vai captando esse público também que tem essa dúvida realmente do financiamento, porque está ali no aluguel, não tem conhecimento, então entrava para tirar dúvida, e aí ficava impressionado de, a minha renda eu consigo, é possível eu sair do aluguel, porque a prestação às vezes fica mais barata do financiamento do que a do aluguel, então foi nesse sentido. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Moretti, sou corretor, tenho 23 anos. E para falar um pouco mais sobre a minha profissão, eu vou completar 2 anos, então também é um pouco recente. E o meu maior desafio foi fazer a transição de carreira quando eu ainda estava na faculdade. Eu sou egresso da Unifeb, eu sou formado em publicidade e eu trabalhava na indústria. Trabalhei como maior parte em marketing, então já fiz algumas coisas e vi que provavelmente não era algo que ia encaixar melhor para mim, porque eu sempre fui um cara muito apaixonado por venda e sempre foi algo que me chamou muita atenção. E no início, o que me levou a tomar essa decisão foi principalmente esse aspecto meu, que eu sempre gostei muito, e porque realmente era um negócio familiar. Então eu já tinha um pé ali, querendo ou não, eu já auxiliava, querendo ou não, em algumas questões já do digital, da imobiliária, que é do meu tio, Mário Moretti e Sérgio Moretti. E aí, com isso, a gente foi estreitando os laços e aí eu decidi partir para esse rumo realmente. A dificuldade maior realmente é transicionar a carreira, porque a gente sabe que no início é tudo muito difícil. Tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Embora eu tenha, assim, uma experiência já em vendas, é completamente diferente. Então, são muitos termos técnicos, você tem que entender bastante do mercado financeiro, entender como atender um cliente, perder um pouco da timidez, porque tu tem que lidar com diversas pessoas diferentes, o atendimento ao público é algo desafiador. E essa foi a maior dificuldade, e claro, a gente aprende mais a cada dia, não deixa de aprender, a gente tem que estar sempre buscando esse conhecimento, mas graças a Deus as coisas têm andado e caminhado muito bem. Legal. Gente, boa noite, prazer estar aqui, né, com pessoas tão legais, vocês estão de parabéns pelo projeto. Muito importante, né? É muito esclarecedor. Meu nome é Tamara Gevaer de Gomides, eu sou arquiteta já há 26 anos, me formei com 22 anos, hoje eu tenho 48, uma longa caminhada. Me formei na FURB, em Blumenau, e desde então eu trabalho com projetos residenciais, multifamiliares, de casas, de prédios. Sempre gostei muito de comportamento e entender a parte da família, encaixar ela naquele espaço, né? Tanto num espaço de 70 metros quadrados, que é importante, assim como 300, a gente trabalha com casas de 400, 500, 670 metros quadrados, a importância é igual para todos. Então, ter essa flexibilidade de espaço e esse encaixe do ser humano dentro de uma moradia é uma das coisas que eu sempre trabalhei e venho trabalhando há muitos anos. Hoje eu tenho um escritório de arquitetura e a gente trabalha com projetos residenciais, corporativos, vários tipos de projeto.
Pô, muito bacana, pessoal. Então, a gente vai começar uma sequência de perguntas voltadas para a pessoa que está querendo, né, comprar o seu primeiro imóvel. E eu vou começar conversando com o corretor, né, que está à frente nessa parte de vendas do imóvel. E vou perguntar, como funciona o processo de compra, Lucas? Os primeiros passos. O que deve ser levado como prioridade pelo cliente na hora de adquirir e comprar o seu primeiro imóvel? Tá com você. Muitos clientes, eles têm certa dificuldade no primeiro passo, que eu diria que não é nem a renda, as outras coisas que eu vou explicar aqui, mas sim a atitude. Muitos deles ficam estagnados, eu estou pagando aluguel aqui, queria morar, mas acho que não vai dar, não tem como, e acabam não vendo realmente as formas de fazer, porque quando tu tem as formas de fazer isso, tu define, então, esses são os meus objetivos, então para fazer isso eu preciso disso, disso e disso. Então esses primeiros passos parte da atitude da pessoa, principalmente de buscar, e aí a gente tem alguns fatores importantes. A pessoa ela tem que definir, por exemplo, o prazo que ela quer adquirir realmente essa primeira moradia. Eu preciso de algo urgente ou não, eu posso esperar algum tempinho, para realmente definir ali se ela precisaria, por exemplo, fazer um financiamento que é algo mais imediato, ou se ela pode adquirir um imóvel na planta, que ela vai pagando aos poucos e aí consegue um pouco mais dessa flexibilidade de prazo. E aí, se a gente está falando do financiamento, a pessoa tem algumas preocupações e cautelas. Por exemplo, ela tem que ter o nome limpo, sem nenhuma restrição, ela tem que fazer uma análise, geralmente, ou pelo corretor ou pelo correspondente bancário também, da renda dela, para ver o imóvel que consegue encaixar ali para ela. E depois também a Thaís vai explicar melhor sobre essa questão das faixas de financiamento. E aí ela precisa desses passos, digamos assim, inicialmente, né? Antes até mesmo de escolher o imóvel, para entender o que realmente ele vai encaixar para ela. Bacana. Certo. E eu queria falar agora um pouco mais sobre plantas e sobre como que a visão de uma arquiteta, né, pode estar falando melhor que isso, como que uma arquitetura, quanto ela influencia na decisão de compra, quanto que ela influencia na tomada de decisão desse cliente, né? Como que ele pode ver uma planta bem aproveitável, como que ele pode entender disso. Eu vejo que o ser humano ele tem vários momentos da vida dele. Tem momentos que ele precisa de espaço menor, depois ele vai querer, ele tem filhos, daí ele quer um espaço maior. Então, primeiro ele tem que entender o momento que ele está e aquilo que ele busca. A longo prazo, 10 anos, 20 anos, quanto tempo ele vai querer. Então, planejamento de vida, planejamento familiar, isso tudo já entra em questão agora, né? Vou comprar um imóvel, definir, quero um apartamento de 2 quartos. Gente, uma coisa assim, muito importante que eu vejo é o layout interno. Vai ver uma planta, vai ver o layout, infelizmente, eu percebo muito layout que não condiz com a realidade. Imóveis que tu vai ver um sofá de 3 lugares e, na verdade, cabe uma poltrona, né? Então, apartamentos 2 quartos, vão morar 3 pessoas, são 3 pessoas sentadas no sofá, é uma mesa de 4 lugares, eu tenho que ter forno, tem que ter todos os equipamentos. Então, tem que ter esse espaço. Então, a gente tem que tomar esse cuidado muito grande com o layout das plantas. Sim. Layout das plantas baixas. Não entendo? Procura uma pessoa. Vou olhar aquilo num monte de desenho, não entendo nada. Acontece. Sim. Então, pedir, né, para o construtor, a planta, perceber se aquele layout está condizendo com aquilo, realmente ele é real, né? Isso eu acho assim, uma preocupação muito grande. E depois nas compras dos terrenos também, que é uma outra via, né, de adquirir o seu primeiro imóvel, também tem várias questões que depois eu acho que a gente vai falar sobre isso, né? Isso, depois a gente vai falar mais a fundo sobre voltado para terreno, né, uma área mais voltada para investimento. Sim. E nessa etapa, igual eu comentei, é umas perguntas mais direcionadas para quem quer comprar o imóvel, né, quem quer comprar o seu primeiro imóvel, no caso. E eu tenho uma pergunta para correspondente, que seria, acho que uma das principais de hoje, porque está muito em alta e foi uma notícia recente. Eu quero que você fale, né, em questão de... O caminho hoje, vamos dizer assim, muitas pessoas, igual o Lucas comentou, querem adquirir pelo mais rápido, algo mais imediato, né? Às vezes tem esse tempo para esperar, espera o imóvel construir um pouco mais, só que quem quer mais imediato busca o financiamento. Isso é um fato hoje, né? É um recurso muito discutido, muitas pessoas têm dúvida. E eu queria ver com você como que funciona o financiamento na prática, né? Quais são ali as tomadas de decisões e qual é o estilo de financiamento que é mais viável hoje para quem quer buscar o seu primeiro imóvel. Certo, então, eu gosto sempre de reforçar que quem busca o financiamento imobiliário, realmente ele precisa ter uma projeção, né, e um planejamento e ter um recurso. Por quê?
a Caixa, no caso, ela não financia 100% do imóvel. Sempre vai ter que ter uma participação desse cliente, né, para com esse imóvel que ele está adquirindo. O máximo que a Caixa vai financiar é 80%, mas o que vai influenciar também para essa liberação é a renda comprovada, né, desse cliente e a idade. Né? Porque às vezes um cliente com uma idade de 30 e uma idade de 60, a mesma renda vai financiar valores diferentes, porque dentro da prestação que compõe a parcela existe o seguro, no caso de morte e invalidez. Então, para quem tem 30 anos vai pagar um percentual menor do que para uma pessoa que tem 60 anos. Então, a mesma renda, só que idades diferentes. Então, o prazo acaba reduzindo, porque até 79 anos e 11 meses. Né? Uma pessoa de 30 vai pagar em 420 meses, que é 30 anos, e uma pessoa de 60 vai pagar em 20 anos. Então, tudo isso vai dar diferença. Então, às vezes o cliente também chega e fala, o meu vizinho comprou um imóvel, eu também quero. E a gente trabalha no mesmo lugar, a gente ganha a mesma renda. Só que, às vezes, o vizinho compôs renda com alguém. Sim. Que pode fazer essa composição. Né? Então, você vai fazer financiamento sozinho, qual que é a tua renda bruta? Porque o financiamento pode comprometer até 30% da renda bruta comprovada. Tá? Eu gosto sempre de citar da renda bruta comprovada, porque a Caixa ela só aceita a comprovação, a renda só comprovada. Outras instituições trabalham com renda informal, com extrato bancário, não precisa ter essa comprovação. Tá? Então, para a Caixa precisa ter a renda comprovada. Então, assim, hoje a gente tem várias faixas, né? Só que agora, como tu comentou ali, do Minha Casa Minha Vida, para esse público, né, do faixa 4. Então, assim, novidade chegando agora, faz 3 semanas, a gente está, então, dividido em 4 faixas hoje. A primeira faixa seria para renda até 2.850, né? Que é para aquele imóvel de até 220 mil dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Aí a gente tem a faixa 2, que vai até 4.600. E aí a gente tem um público daí com um imóvel acima de 220 e vai até 350. Para imóvel novo dentro do Minha Casa Minha Vida. Para o imóvel usado, a gente fica dentro dos 280 mil, já fica diferente. Por isso que eu sempre falo, a Caixa também tem essa questão de tu saber se tu queres imóvel novo ou usado. Porque outra instituição, quando tu vai rodar uma pré-análise, um crédito, tu não faz distinção de novo ou usado, de percentual, porque eles não têm essa divisão que a Caixa possui, justamente pelo fato de a gente ter o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo. E aí, a gente tem o faixa 3, que é a renda de 4.600 a 8.600, e agora faz 3 semanas que lançou o faixa 4, que é realmente para cliente de 8.600 até 12 mil. Então, esse é um público novo que realmente a gente estava precisando alcançar, porque a gente tem bastante cliente com essa renda e ele estava se enquadrando numa outra linha de crédito, que é o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que usa recursos da poupança, né? E então, né, tu perguntou ali hoje qual é o mais viável. Realmente, o Minha Casa Minha Vida, a linha de crédito do Minha Casa Minha Vida, justamente pelos juros dele, né, ser mais em conta. Então, os juros hoje, lá na faixa 1, para rendas até 2.850, ele está a partir de 5%, e aí vai até 10,49 lá no faixa 4. O SBPE, então, é acima dessa faixa de juros, mas aí vai do perfil do cliente, vai da renda e vai da idade. Isso. Lembrando, pessoal, igual a Thaís comentou, a faixa do Minha Casa Minha Vida ali, ela tem 4 faixas, né? Igual a quarta, agora ela foi uma inovação, porque o mercado, tem a demanda ali de imóveis de até 500 mil, né? Isso. Então, assim, estava um pouco estagnado e agora uma nova faixa de renda entrou. Então, você, que tem ali de 8.600 até 12 mil, era uma renda que era outra linha. SBPE é algo que realmente é uma taxa maior, né? Ficava um pouco parado e agora você consegue com mais facilidade, certo? Se você puder comparar ali, Thaís, questão de uma taxa de SBPE e uma taxa da última faixa, se puder mostrar pra gente essa nuance, como que ficaria? Dá mais ou menos 1% de diferença, né? Então, é algo que tem no final, né, desse financiamento, que tem uma importância muito grande. Só para complementar a Thaís, até ela falou da renda formal, que é importante. E, querendo ou não, muitas pessoas não sabem o que seria a renda formal. Hoje, para a Caixa, seria o Olerite ou a declaração de imposto de renda, né? E no caso do empresário, o Prolabore. O Prolabore, né? Então, a pessoa tem que comprovar essa renda necessariamente para fazer o financiamento, né? Isso. Mesmo se ela for MEI e tiver movimentação, ela tem que comprovar, né? Legal essa questão do MEI levantar também, bem importante, porque
o MEI, existe a declaração do MEI. Mas para a Caixa, a gente não tem como cadastrar isso no sistema. Então, a gente sempre deixa isso muito claro para o cliente e explica que agora que a gente está ainda nesse período de imposto de renda, que vai até sexta-feira, então, para quem é autônomo, para quem não tem uma renda comprovada, ou é um MEI, ainda conseguiria estar fazendo até sexta-feira a declaração de imposto de renda. E aí, dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física, está fazendo a informação, então, do teu rendimento do MEI. E aí, consegue estar comprovando, né, para fazer o financiamento. As pessoas geralmente têm muita dúvida, falam, declarei o MEI lá, só que não declarou o imposto de renda da pessoa física. Né? E é o que é o viável, né, para fazer o financiamento na Caixa, que a Caixa, ela busca estar sempre ali, né, com a comprovação. Igual você comentou, tem outros bancos, lembrando que ela é correspondente da Caixa Econômica, pessoal, então ela vai seguir as linhas da Caixa, que querendo ou não é a maior, né, que faz a massa de financiamento do Brasil. Habitacional, então não tem o que... É o banco que mais financia no Brasil. Exatamente. Então essa parte do imposto de renda, uma parte que as pessoas pecam muito, as pessoas às vezes passam, né, da data ali e querem comprar um imóvel, lógico, né, se tiver uma comprovação na carteira de, vamos supor, tem a CLT, carteira de trabalho, mas ela ganha uma parte fora, 2.000 a mais. Se fizer a declaração, a renda total, entendeu, pessoal? Então, se não fizer, só quando fizer o imposto de renda do outro ano que vai conseguir comprovar esse total. Então, é algo que as pessoas deixam passar, é um ponto muito bom no financiamento. Agora tem uns meses que a Caixa começou a aceitar a renda informal, mas junto com uma renda comprovada, que daí pega bem esse exemplo que tu falou. Então, assim, o CLT, ele trabalha lá de 5,6 e tem um rendimento comprovado, um X valor. Certo. Só que ele é motoboy, à noite, né, de uma pizzaria. E aí ele tem uma movimentação lá de mais R$1.500. Hoje eu consigo juntar a renda dele comprovada e mais o extrato desse 1.500, jogo lá no sistema como uma renda informal realmente, então Sim. é um peso diferente do que uma renda comprovada. Algo mais instável, só né? que o sistema ele tá consegue agregar. começando a juntar essa renda e somar ali para liberar o financiamento para esse cliente. Legal. Isso é recente também, né? Então assim, mas como eu falo, vai ter que rodar uma análise para ver se vai liberar, se o sistema vai puxar realmente essa renda informal. E aí tem que ser, tem que ter uma renda comprovada junto. Não consigo, a gente vai fazer um casal. Um tem renda comprovada e um não, também consigo. A gente vai fazer um financiamento de 3 pessoas, 3 amigos, que também é possível. Não é obrigatório ter vínculo ou ser casado no papel, então levantando essa questão também do financiamento de estar fazendo composição de renda. Pode ser feito pai, mãe, filho, pode ser feito namorado, pode ser feito entre amigos, entre primos, 3 colegas. Só tem que deixar, a gente sempre deixa claro que vocês vão estar vinculados durante todo o período ali do financiamento, todo o prazo, então 30 ou 35 anos, junto com aquele CPF, né? O contrato leva o nome das pessoas. Das 3 pessoas. Isso que é um bacana, dar um alerta às vezes para as pessoas que estão buscando comprar o seu primeiro imóvel, né? O corretor também pode falar mais isso depois de eu complementar. Tem só uma pergunta bem leiga mesmo. Sim. O Minha Casa Minha Vida serve para só um imóvel que já está disponível para compra, ou se eu quero construir alguma coisa, eu posso usar esse financiamento? Existe? Pode. Na verdade, assim, o imóvel Minha Casa Minha Vida, ele é para aquisição do primeiro imóvel. Então, assim, eu não posso ter nenhum imóvel no meu nome. Quando eu falo imóvel, é casa ou apartamento. Certo. Eu tenho um terreno e não tenho nada em cima. Eu posso comprar um imóvel no Minha Casa Minha Vida, porque eu não posso morar naquele terreno. Ele não tem algo que eu possa morar. Então, eu tenho só um terreno que eu herdei dos meus pais, não tenho pretensão de usá-lo desse momento para construir e quero comprar uma casa pronta dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Aí eu moro ou trabalho na cidade que eu vou financiar. Então, eu me enquadro no programa. Eu tenho esse terreno e quero construir o terreno, vamos supor que tem lá, vale 100 mil, ele custa, né, hoje R$100 mil, e eu vou construir uma obra de 200, vai fechar 300. Hoje, para o programa Minha Casa Minha Vida, que foi estendido até 500 mil, eu consigo me enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida para construir também. Compra e construção até 500 mil ou construir, né, somando mesmo assim o valor do terreno, até 500 mil também dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Legal. O ponto que eu queria citar era um alerta, né, que às vezes as pessoas, tipo assim, ficam desinformadas, as pessoas que vão comprar o seu primeiro imóvel, porque, vamos supor, a pessoa como posso dizer? A pessoa, ela quer comprar o seu primeiro imóvel, ela tem um sonho de comprar o seu primeiro imóvel. E outra pessoa quer comprar o imóvel também, só que ela não tem renda suficiente. E a pessoa que não está avisada, a pessoa chama ela para participar de financiamento, igual você citou, você está vinculado.
Então, futuramente, você não pode aderir ao programa Minha Casa Minha Vida, você já tem o seu imóvel. Isso é um alerta, as pessoas às vezes pensam, não, eu faço o meu nome, eu coloco nesse contrato junto com a pessoa que quer comprar comigo, e futuramente eu compro o meu, mas na verdade você ainda tem um imóvel. Agora, você só não tá... Você não sabia, entendeu? É um alerta muito legal, as pessoas às vezes vêm falando isso. Não, eu não tenho imóvel, eu só fiz o contrato junto com a pessoa. Assim, a gente cuida bastante com isso lá no escritório, justamente quando chegam pais, né, que realmente eles pagam aluguel, estão morando na cidade, e aí estão com uma renda comprovada, e aí fazem a simulação e vê que é possível adquirir ali o seu imóvel. Mas aí eles decidem colocar o filho junto, para daí pegar um pouquinho mais de financiamento, para chegar dentro dos 80% e diminuir a entrada. Pode ser feito? Pode, mas aí a gente sempre deixa o alerta. Mas vocês não conseguem realmente essa entrada negociar com o construtor, né? Às vezes um carro ou um fundo de garantia, vocês têm FGTS, porque daí dá para compor, né? E esse valor vai entrar para o construtor, tanto o fundo de garantia quanto o valor de financiamento. Porque daí a gente alerta, uma pessoa de 18, 20 anos, às vezes vai fazer composição de renda com os pais, daqui a pouco é isso, ela vai... Amanhã depois quer o próprio imóvel. Ela quer o próprio imóvel, ou para ela, ou até mesmo ela casa e quer adquirir com um esposo. Já não tem mais benefício. Ela vai ser impedimento para se adquirir no programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente, é um alerta importante. Isso. Deixa eu só ressaltar uma coisa. Ô, galera da live que está assistindo, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o que eles estão falando aqui, manda no chat que a nossa produção está lendo e daí a gente faz aqui. A gente pode fazer até na hora, se for uma dúvida legal, a gente pergunta aqui para eles, tá bom? Então, se quiserem participar da nossa live, manda aí. Verdade, pessoal, isso aí. Eu vou voltar a uma pergunta agora que também é muita gente se faz essa pergunta, né, e quer saber quais são as vantagens de comprar o seu imóvel próprio versus o aluguel. Essa pergunta é uma pergunta que muita gente faz toda hora e que realmente tem gente que nunca foi atrás e que quer saber agora como funciona. Certo, então, vamos lá. O aluguel ele é muito importante também se você tem uma moradia, digamos que temporária. Então, se você está num lugar para trabalhar por um tempo determinado, ele funciona. Você vai ficar ali por um período de tempo, é um prazo que você já tem determinado, então, ok. Mas se você realmente se estabeleceu na cidade, trabalha ali, vai construir família ali, é necessário realmente ter esse planejamento para adquirir a tua moradia, porque tu sabe que amanhã ou depois tu vai ter que ter uma casa, não só pela questão do patrimônio, que já por si só é válida, mas também pela questão do dinheiro do aluguel, que é um dinheiro que não volta. Então, hoje, se a gente pegar no cenário de Brusque, por exemplo, o aluguel está num valor bem alto, e se a gente considerar aí os estúdios aqui em volta da Unifeb, a gente pode pegar um cenário de 30 metros quadrados ao valor de R$ 2.500. E se a gente pega, por exemplo, um exemplo não Minha Casa Minha Vida, financiando um imóvel, digamos, de até 350 mil, no 80% ali de cota de financiamento, tua parcela vai ficar em R$ 1.900, R$ 2.000. Então, às vezes compensa bem mais tu adquirir o teu patrimônio, pagar o teu próprio imóvel, do que investir no aluguel, que é um dinheiro que não vai voltar. Então, por isso existe esse planejamento, tá? É um período temporário, por exemplo, eu sou aluno na Unifeb, vou ficar aqui 3 anos e vou embora, ok, realmente já é o teu planejamento. Mas se você pretende ficar na cidade, fazer o teu trabalho aqui, construir família aqui, realmente o imóvel próprio vale muito mais a pena. Sim, é verdade. Fora toda a questão de valorização, né, Lucas? Fora a questão de construir patrimônio, valorização, o imóvel que tu compra, ele não vai perder valor de mercado, então acaba que, além disso tudo, tu tem algo que tu vai construindo ao decorrer da tua vida que tu não perde, né? Exatamente. É o que eu ia falar, na verdade, às vezes até o próprio aluno vai ficar 3 anos, mas às vezes para a família vale mais a pena adquirir um imóvel, né? Porque daqui a 3 anos ele vai valorizar, então assim, vai vender, ele ainda vai ter um benefício ali. Vale até mais a pena se a gente for comparar, né? Uma poupança, na verdade, aqui vai render muito mais. Vai render muito mais. O imóvel que você comprou há 3, 4 anos atrás, com certeza já valorizou muito mais do que agora. E eu queria ver em questão, né, a gente falando de empreendimentos, no geral, no âmbito de Brusque, ou enfim, você vê que surgem muitos conceitos, a arquitetura não muda, ela é sempre dinâmica, então sempre tem novidades no mercado. Eu queria ver quais seriam esses novos conceitos que você vê que as consultoras deviam trazer para esses empreendimentos, que muitas vezes não são coisas, tipo, surpreendentemente, mas que para a arquitetura
faria sentido a valorização daquele prédio ficar melhor, né? Ou, enfim, a arquitetura mudar, a fachada, mudar um estilo de pintura, vai mudar totalmente a questão do poder botar mais valorização naquele imóvel. As áreas sociais também. Essa pergunta vai para os investidores, incorporadores, para os construtores, né? Isso. Cada vez mais as plantas estão menores, os apartamentos estão menores. E a gente vai falar depois disso do plano diretor agora, ele está ajudando muito, né? A gente em Brusque hoje pode ter 30 andares em várias regiões, mas e a qualidade de vida, como fica? Então eu acho que as áreas comuns de lazer, elas têm que ser repensadas, sabe? A gente precisa de áreas comuns, né? A pessoa tem, tudo bem, ela mora em 30 metros quadrados, mas se ela quer receber um amigo, ela tem um espaço que ela pode receber, ela tem um espaço de ar para levar um cachorrinho, se ela tiver, ela tem uma academia, que todo mundo hoje, o mundo faz academia, né? Então isso tudo agrega muito valor ao imóvel e à qualidade de vida dela. Então áreas comuns, eu acho que é o futuro. Acho que é o que tem que focar, então. Porque é uma área que não se vende, mas é uma área que faz a diferença na hora da compra. Sim. Então, exatamente, é o que faz tomar a decisão ali, né? Isso. Às vezes você vai num prédio ali que, igual você falou, 30 metros, né? Às vezes não muda, às vezes quase nada em relação a isso, mas ela vai visar as áreas que ela pode acessar nesse prédio. Sim. E que vai fazer ela ter uma qualidade de vida, né? Isso. Vai fazer ela ter essa qualidade de vida Isso. que muda o cotidiano dela. Agregar valor, né? Não só o preço em si do apartamento. Agregar valor ao empreendimento. Certo. Eu queria... Tá, como funciona a questão verdadeira? Um ponto legal que a gente tem que citar aqui também como parte de financiamento. Muitas pessoas não estão por dentro em relação como que funciona a questão do nome, né? Sujei meu nome, eu não consigo mais comprar? Não, tem as suas, né, suas nuances ali. E eu queria entender um pouco melhor como que funciona o score, se ele influencia, porque muitas pessoas ouvem essa palavra score, movimentação, como que influencia na Caixa esse score, no geral? Tá, então, na verdade, assim, o que a gente sempre fala é que para conseguir fazer o financiamento, a primeira coisa que nós fazemos lá no escritório, também diferente de algumas instituições que não faz análise do CPF do cliente. Então, a primeira coisa que a gente consulta é a restrição cadastral. Então, assim, o cliente não pode ter nenhuma irregularidade, nenhuma pendência, nem com a Receita Federal, né? Então, é importante também, às vezes um empresário, às vezes ele tinha que ter feito imposto de renda, passou o prazo, não fez, e aí ele não percebe, e aí ele vai dar entrada num financiamento, porque ele me apresenta o prolabore dele, e daí, o nosso sistema ele é interligado com a Receita Federal. Quando eu jogar o CPF dele lá no sistema para rodar a análise dele, fazer o cadastro para rodar o crédito, o próprio sistema vai dizer que CPF regular com a Receita Federal. Aí eu consulto na base da Receita e está lá, irregular. Geralmente é porque não fez a declaração no período, algo nesse sentido. Mas, então assim, a gente consulta o CPF e às vezes é uma restrição pequena. Então assim, é uma Celeste, um Samai, uma fatura de telefone, ele vai regularizar, deu baixa de 5 dias, eu consigo estar rodando a análise desse cliente. O que a gente fala que é um pouquinho mais complicado é quando ele tem uma restrição com alguma instituição financeira, que é, no caso, um cartão de crédito que ele não pagou a fatura toda, pagou parcelado, ou ele não pagou, ou ele pegou um empréstimo, às vezes ele foi avalista em alguma instituição de algum parente, ou enfim, e esse parente não pagou, ele é avalista, o CPF dele acabou entrando em restrição. Então, assim, o que a gente sempre fala é o teu histórico financeiro, sim, que o sistema vai analisar. E eu falo, não é eu que vou lá e, eu conheço ele é um bom pagador, ele está assim todo dia aqui, ele é trabalhador, né? Na verdade é uma máquina, é um robô. E esse robô, o que ele vai fazer? Ele vai buscar as informações lá no sistema financeiro, no Bacen, sobre esse CPF. Então é ele que vai me devolver. Se vai aprovar, se vai reprovar ou se vai condicionar o crédito desse cliente. Então, realmente, ele precisa ter o CPF limpo, sem nenhuma pendência, e realmente o histórico financeiro dele vai realmente influenciar diretamente na liberação do crédito desse cliente. Com certeza. Até uma questão legal para complementar, às vezes tem a inadimplência, né? Mas não só isso, até ela tinha comentado. Quando tu faz o financiamento, ele pode comprometer até 30% da tua renda. Então, às vezes a pessoa tem um financiamento de um veículo, seja carro ou moto, que está em adimplência, está pagando em dia, mas às vezes compromete a renda dela. Então, às vezes ela está pagando uma parcela de R$1.000, R$1.500 no carro ou na moto, e isso ali já vai influenciar no financiamento também. Então, como ela disse, não é como se ela analisasse, né? Ela vai mandar isso ali para a Caixa, para o sistema, então já vai fazer meio que essa análise semi-automática, eu diria, né?
E aí, se realmente constar alguma coisa, a pessoa vai ter um certo tipo de dificuldade quanto a isso. Com certeza. Um ponto interessante no Minha Casa Minha Vida ali, que a gente podia falar, que muitas pessoas, tipo, eu vou comprar um imóvel e vou pagar 35 anos, vou pagar tudo isso esse tempo todo. Cara, esse ponto é um ponto que é muito discutido e que muita gente no mercado fala. Você tem alguma alternativa para não pagar esses 35 anos? Seria o sistema de amortização, a gente diria, né? Você poderia falar um pouco mais a fundo sobre isso? Sim, eu também sempre falo, né? Vai comprar um imóvel, né? Quando? Eu digo hoje, porque ontem passou e amanhã já valorizou. Valorizou e assim, os juros aumentam, as taxas, né? Então, e assim, eu estou com o imóvel alugado há 10 anos, mas aí eu tenho o meu imóvel pagando financiado há 10 anos. Se eu, independente da modalidade que eu contratar, porque hoje a gente tem lá na Caixa a tabela SAC e tabela Price. O que é a tabela SAC? Sistema de amortização constante. Então, eu contratei nessa tabela de financiamento e a minha prestação, ela começa um pouco mais alta, mas ela vai diminuindo todo mês, porque ela vai tendo a amortização da parcela e dos juros. E aí a gente tem a tabela Price, que é o sistema de tabela francesa, e aí ela vai pagando a parcela e tu não faz a amortização dos juros. Então, ela sempre vai sendo diluída nos próximos meses. Como ele mesmo comentou, o Lucas, no aluguel, na verdade, tu faz um contrato de aluguel, mesmo que por 1 ano, 2 anos, todo ano ele vai ter o aumento, ele vai ter o reajuste. O financiamento, mesmo que tu contrate na SAC, começa a parcela um pouquinho mais alta, se tu comparar com a Price, mas ela vai diminuindo. Então, a longo prazo, tu vai ver que ela fica muito menor do que um aluguel. A Price, tu já começa com uma prestação menor, comparado à tabela SAC. Né? E aí, comparado a um aluguel, ela fica muito menor do que um aluguel que a gente paga hoje na cidade de Brusque. Com certeza. Pelo esse imóvel que o Lucas deu o exemplo antes, um imóvel de 350 mil, que era realmente o que a gente tinha até chegar agora o faixa 4, o cliente que consegue financiar 80%, né, ele vai pegar 280 mil de financiamento. Para adquirir a sua casa própria, vai pagar por 30 anos, mas é uma prestação de 1.900, 2.000. Hoje a gente não tem um aluguel em Brusque nesse valor. E aí, lá vem a metragem e a qualidade de vida que a Tamara comentou. No imóvel de 30, 40 metros quadrados, quando no imóvel 350, que é meu, eu consigo contratar 60, 70 metros quadrados que são meus. E às vezes até numa casa, né, geminada, tu vai ter uma área na frente de terreno, às vezes num fundo, alguma coisa. Então, assim, repensar nessa questão de valorização e do teu dinheiro, do teu planejamento, do aluguel que tu não vai ter o retorno e da tua casa própria. E até complementando, né, essa questão é muito importante, o pessoal fica louco, olha, meu Deus, mas 420 meses eu vou até velhinho pagando isso aqui e vai ficar um valor absurdo no final, o saldo ali é gigantesco. Mas o que a gente faz nessa matemática, digamos assim, não é só esses pontos assim, esse é o valor que eu vou financiar, o prazo aqui e o valor final. A gente calcula muitas outras coisas que a gente gosta de passar para o cliente, que é justamente isso que a Thaís falou. A gente faz, por exemplo, um recorte dos últimos 6, 5 anos, a gente tinha imóveis de 3 quartos a 170 mil. Hoje, um imóvel de 3 quartos por menos de 450 em Brusque, a gente não encontra, é muito difícil. Então, se a gente pegar a valorização que esse imóvel teve, a parcela da pessoa que lá atrás provavelmente deve ter ficado uns 800 a 900 reais, que já era o aluguel da época, então ela teve essa valorização, o imóvel dela, se ela quiser vender hoje, ela quita, né, digamos assim, ou se ela quiser ir amortizando, porque a parcela já era baixa, ela consegue fazendo. Então minha parcela na época ficou 900 reais, hoje um valor de um aluguel é 1.800, 2.000, vou colocar mais R$1.000 ali por mês, vou amortizando o meu imóvel. Tanto é que a gente tem hoje um recorte, assim, eu diria que a Caixa mesmo deve ter isso, que uma média assim, de quitação do imóvel é de uns 10 a 12 anos, isso, né? Não é muito mais que isso. Eu ia falar justamente isso, principalmente para esse público do cliente que vai comprar um imóvel financiado nessa faixa de valor de 350, 500 mil, se ele for compor renda principalmente com alguém, ou seja, um dos participantes vai ser o cliente, o CLT, ou seja, ele tem a carteira assinada e por conta disso ele tem o FGTS. Então ele pode, além de usar na entrada, né, para adquirir o seu imóvel ou fundo de garantia, depois da amortização das parcelas. Exato. E aí, quando ele vai amortizar, ele sempre vai ter a opção de amortizar ou a prestação, as próximas 12 parcelas, ou amortizar o saldo devedor. Então, é importante também, porque assim, às vezes o cliente vai se planejar para fazer um imóvel sob medida, veio um filho, então assim, o custo ali da
família vai aumentar, eles estão com o imóvel financiado, mas esse cliente, ele é CLT e ele tem um FGTS. E aí ele pode pegar o FGTS e planejar. Não, eu vou amortizar então agora as próximas parcelas porque a gente vai ter um filho, né? Então a gente consegue remanejar nesse sentido. E o imóvel não é como um veículo, por exemplo, né? Se a gente faz o cálculo ali de 48 parcelas do veículo, realmente o veículo vai perder valor, tu vai pagar mais, né? Exato. Mas o imóvel é completamente quando você está pagando, né? está sobrepondo a valorização. E um ponto interessante, até me perdi aqui. O FGTS, ele não, tipo, muita gente pergunta, como é que eu utilizo meu FGTS? Muita gente não sabe, tipo, com o que pode retirar. Tem vários pontos, né? Uma catástrofe, aí o governo libera. E um desses pontos seria a minha casa, a sua casa, seu imóvel próprio. Isso. Tipo, as pessoas deixam o dinheiro do FGTS parado, tem 80 mil, 100 mil, 50 mil, que seja, que tá lá parado. E a pessoa não quer tomar a decisão de comprar o seu imóvel, porque às vezes é um ponto, acho que a maioria das pessoas devem retirar por isso. Não sabem, eu também não sabe. Isso. E o fundo de garantia, é importante a gente frisar que ele é realmente para te utilizar justamente ali no financiamento do aquisição e da construção. Então, assim, eu também consigo utilizar na construção de terreno próprio, na aquisição de terreno e construção. Sim. Eu só não vou conseguir no aquisição de terreno, porque daí entra mais parte de investimento, então ele não é direcionado para essa linha habitação, e né? não pode. Mas, assim, para tu comprar o teu imóvel, para tu depois amortizar as parcelas, tu pode estar utilizando, só tomar cuidado, porque agora também o governo está fazendo chamadas para empréstimo e aí o cliente poder... Tem esse agora, né? Tem isso também. Então, assim, cuidar, porque o que acontece? O saque aniversário, o saque daí agora que pode fazer empréstimo através do sistema da carteira de trabalho ali, usando o fundo de garantia. Então, assim, o cliente usou para empréstimo, para outra linha, e aí ele vai adquirir o imóvel dele e quer dar o FGTS de entrada, mas o FGTS dele está bloqueado porque ele já utilizou. Já teve um caminho. A gente também tem que cuidar, porque daí, assim, se ele já utilizou, ele não vai conseguir usar 2 vezes essa linha. Mas aí, assim, ele tem uma dívida ali e ele liquidando, disponibiliza de novo. Disponibiliza, mas ele tem que liquidar aquele consignado, no caso, empréstimo que ele fez, utilizando o FGTS. A gente está meio que já indo para o final dessa parte de moradia. A gente quer seguir a outra linha também de investimentos, porque é uma das chamadas da nossa live. Mas eu queria ter algumas perguntas finais em questão de documentação, porque é um gasto que o cliente tem e que às vezes ele nem sabe, ele vai procurar o imóvel e é por isso que o Lucas falou de planejamento. A pessoa tem que saber os pontos que ela tem que levantar antes de, né, tipo, por isso que quanto antes você ficar sabendo, melhor. Quanto antes você buscar o seu corretor de confiança, melhor. Você já levanta os seus pontos e já sabe aonde você tem que atuar. Então eu queria que falasse um pouco mais sobre documentação, financiamento, documentação no imóvel no geral. Até lá no início o Lucas comentou e eu também falei que quando tu vai fazer um financiamento tu tem que planejar justamente por quê? Porque além de a Caixa não financiar todo o valor, sempre eu falo, né? O cliente ele sempre vai ter que ter uma participação, independente de construir ou de adquirir, o banco não financiando tudo, ele vai ter que ter essa gordurinha para negociar com o corretor que vai levar a proposta dele para o construtor. Então, assim, o cliente, além de ter a entrada, né, pelo menos 20%, né, vamos jogar ali ele financiando o máximo, ele vai ter que ter também as despesas, no caso de taxa de engenharia, aí depois lá na Caixa ele passa por um momento de entrevista com o gerente, e vai ser ofertado para ele algum produto de relacionamento, porque a Caixa não quer o cliente que só procure ela pela taxa mais barata. Ela também quer que ele crie um relacionamento e crie realmente um assim como não é só a Caixa também. Exatamente. Mas é um ponto de levantar. Isso, então assim, ela quer que ele trabalhe com conta corrente, cartão de crédito. Se o cliente que é CLT, que tem crédito salário, ele pode fazer a opção de receber na Caixa, porque hoje quem decide é o funcionário onde ele quer estar recebendo. E ali ele vai estar negociando esses produtos de fidelização e lá nesse dia também o gerente já passa para ele o valor que ele vai pagar da taxa contratual. Que todo o processo de financiamento, independente de Minha Casa Minha Vida, SBPE, ele vai ter a taxa contratual que tu vai estar pagando no momento da assinatura de contrato. Depois disso ainda ele tem na prefeitura o ITBI, né, que ele vai pagar, isso é uma despesa do cliente, é importante também a gente, né, levantar isso. E aí depois o registro de imóveis para fazer ali a transação, né, da Caixa sendo a financiadora do crédito dele. Claro que tem construtor que negocia essas taxas, né? Só que aí isso tudo é uma negociação, então, entre cliente e construtor. Né? Mas a gente gosta de deixar claro que ele tem que estar preparado, porque esse realmente custo vai existir. Esse custo vai existir. A live é justamente para levantar os pontos, né? A gente pode citar, tem caminhos,
tem caminhos para adquirir seu imóvel, é que muitas pessoas não conhecem esse caminho, acham que é sempre uma parede que a pessoa nunca consegue comprar o seu imóvel. Então, não, se planeje, busque informação, e esse é o ponto da live, por isso que é bom levantar essa parte da documentação. Legal. Vamos partir para as perguntas dos vídeos, porque, pessoal, a gente fez uma sequência de entrevistas na Unifeb, na Van, em outros pontos, e que a gente fez perguntas relacionadas. Então, as pessoas fizeram, né, essas perguntas e a gente vai passar agora. E já vamos preparando aí para depois no vídeo, a gente já vai entrar na parte final, as perguntas que vocês têm aí, as dúvidas, já comecem a colocar no chat aí, a gente vai escolher as melhores para dialogar aqui no final, beleza? Quer fazer essa pergunta antes do vídeo? Pode ser os vídeos. Vamos fazer essa antes. É que é uma pergunta bem interessante que eu queria levantar antes dos vídeos. É sobre muitas pessoas, tipo assim, ganham, vamos supor, terreno. Vamos puxar o terreno. Já é uma área mais de investimento, mas é uma área de, tipo, a pessoa herda um terreno ou ela quer comprar um terreno. Ela tem um terreno porque, enfim, ela já tem um investimento que fez ali, está quitado. Quais são os caminhos para esse terreno, ou até mesmo a compra, né, do terreno, se você puder falar um pouco melhor, em questão de... falar ali em questão de o que esse terreno pode proporcionar, como que é um terreno bom, qual é a localidade boa, qual vai influenciar essa compra. E também a gente pode puxar um pouco para caminhos para construir nesse terreno, questão de plano diretor, como que funciona, né, a localização exata do terreno. É uma questão bem importante que às vezes tem clientes que chegam no escritório e ou já adquiriram um terreno ou tem um pai, tem um lote maior e ele quer que o filho construa nesse terreno. Uma das coisas bem importantes é deixar desde o começo, eu sou dessa filosofia, deixar tudo muito certo. Então já faz o desmembramento, já separa o que é de cada um, já deixa o terreno correto, porque a Caixa também vai pedir isso para financiamento, tem que estar com o nome da pessoa é o nome que vai estar construindo, escriturado. Então assim, já ajeita isso, não sai lá levantando tijolo, começando com terreno com todo mundo, com um monte de herança, que isso é complicadíssimo. Isso depois complica a vida. É um nó que vai desenrolar, é complicado. Isso, muitas vezes já tem um cônjuge, está colocando dinheiro ali também, então começa um problema grande. Virou uma bola de neve. Exatamente. Quantos casos? Mas muitas vezes o terreno está lá e é a única maneira que a pessoa tem de construir dessa forma. Então, assim, tentar ao máximo conseguir desmembrar e já começar o caminho certo. Às vezes ela vai estar comprando esse terreno também, né? Em Brusque a gente está numa região muito, com a topografia muito acidentada. Aí mora o perigo. Né? Terrenos mais baratos são terrenos mais acidentados, obras mais caras. Né? Então isso ninguém pensa no metro quadrado, mas até estruturar aquilo, é um terreno que a base dele não está muito boa, é um terreno que eu preciso de muita fundação, então a gente vai precisar desprender de um valor maior. Hoje o metro quadrado para construção é R$3.000 o metro quadrado. Então, às vezes a gente chega, eu tenho esse valor, vamos trabalhar com essa margem. Mas aquilo que eu falei desde o início, assim, a questão de planejamento familiar, hoje eu consigo construir esse valor, vou pegar um crédito com a Caixa, tem que fazer toda a documentação certinha, né? Tem o fiscal da Caixa, a parte de engenharia que, conforme as etapas da casa vão sendo construídas, eles vão fazendo a fiscalização e vão liberando o financiamento, né? Tem que construir, eles têm que ir lá ver, fiscalizar e liberar. E assim é de cada etapa, né? Então, existe todo esse planejamento para isso. Mas, o que eu penso assim, hoje o meu bolso me deixa construir, sei lá, 70 metros quadrados, mas daqui a 10 anos eu poderia construir mais. Então, o projeto ele pode contemplar o todo e construir parcialmente. Isso é inteligente. Então, eu invisto um pouco mais em projeto agora, faça um bom projeto, não economize em projeto nunca, jamais. Né? Acho que isso é muito importante, porque é o que a gente vai botar todo o dinheiro em cima de um desenho. Então, a questão, principalmente topografia, né? Avaliar a questão da topografia, terrenos planos são sempre mais fáceis, né? E a questão é essa, assim, e cuidar com a questão mesmo das averbações, das matrículas, das escrituras, tá tudo certinho. Pô, interessante. Então, vamos, pessoal, ver as perguntas, que também tem muito mais papo para falar. Essas perguntas vão puxar assuntos interessantes. Vamos lá. Essa pergunta aqui foi feita dentro da van. Exatamente. No nosso podcast a gente vai ter 3 especialistas lá. Tu teria algum questionamento que tu quer perguntar para algum especialista? A respeito da entrada, diminui essa entrada. As parcelas, a gente já paga um valor alto do aluguel. Facilitar essa entrada, para a gente ter a nossa casa própria? Bom, ali, puxando esse engate da entrada, outro empecilho também muito grande que eu já deixei de investir, talvez muita gente também que talvez possa abordar e dê um caminho, dê uma solução, em questão do reforço anual, que também às vezes é muito alto.
Às vezes uma pessoa ali que ganha um salário de 5, 6, 7 mil não consegue dar esse reforço. E aí também impacta na hora de adquirir o imóvel. Tem alguma solução que tu possa diminuir esse reforço anual? Alguma coisa? Então, até como a gente até citou aqui antes, né? A pessoa, independente se ela vai fazer uma compra na planta, igual tu tá citando, que aí tem o reforço anual e parcela, ou se for o financiamento, ela vai ter que ter esse planejamento. Então, em alguns casos, tu consegue flexibilizar um pouco mais essa entrada. Por exemplo, eu já sei que eu financio 80% na Caixa, então 20% eu preciso ter um valor, que seja ele 60, 50, 70 mil. Esse valor, digamos que eu vou me planejar para fazer essa compra em 6 meses, mesmo que seja o financiamento. Eu vi uma obra ali, eu gostei do imóvel, eu já sei que eu financio isso aqui, meu nome está limpo, essas etapas estão tudo ok, eu só preciso resolver a entrada. Algumas soluções que tem para isso, às vezes não só o dinheiro à vista no ato, às vezes a pessoa consegue combinar com o construtor, às vezes envolver um veículo no negócio ou parcelar uma parte ali da entrada. Então, eu tenho 10, 15 mil agora, mas tenho mais 15 de FGTS, isso vai compondo ali essa entrada. Então, tem essa possibilidade para o financiamento e tem a possibilidade também do imóvel na planta, que às vezes a pessoa consegue dar 5% de entrada num imóvel. Então, se a gente fala de um imóvel aí de 350 mil, não chega nem nos 20 mil, então se ela tem esse ato hoje, ela consegue dar esse ato pagando uma parcela ali não muito mais alta assim, e consegue realmente ir pagando aos poucos. E realmente uma situação para baixar o reforço, algumas consultoras fazem sem e algumas realmente precisam desse reforço anual, né? Algumas das opções ou incluir esse valor na parcela ou realmente diluir isso ao longo dos anos. Então, ao invés de dar um reforço por ano de 10 mil, eu vou dar 2 de 5, ou enfim, às vezes diluir um pouco mais. Mas realmente essa entrada hoje a gente volta naquela questão. Realmente, se tu for adquirir um imóvel, tu vai ter que ter esse planejamento, porque vai ter que ter essa entrada, né? Ou até mesmo, tipo, o imóvel na planta é algo interessante que tem... É algo que você tem, igual falou, tem tempo, né? Tem a questão de planejar o fluxo. Vamos supor que você combina com o consultor, né? Isso daí vai variar de consultor para consultor, mas a 5%, que é a 5% algumas consultoras aceitam, e aí você, nesse primeiro ano, você não tem o reforço de 10 mil, o Lucas comentou. Vou fazer um reforço de 5, e no outro ano eu também não vou dar 10 mil, mas eu vou dar 8 mil. Então você vai progredindo, entendeu? Sim. Você não precisa fazer algo tão estático, não. Eu vou pagar uma parcela de 3 mil e um reforço de 15 todo ano. Então, assim, esse ano eu consigo pagar uma parcela de 1.200, que ela vai progredir até, tipo, no segundo ano vai progredir para 1.900 e vai aumentar o reforço também progressivamente. Tem como negociar com o consultor dessa forma, entendeu? É algo que tem essa saída. E só para esclarecer também com relação à entrada, ela não é para a Caixa, para o banco. É uma negociação que é feita diretamente com o corretor e o consultor, né? Porque a Caixa ela vai liberar para o construtor lá na conta dele o valor do financiamento e em caso de utilização do FGTS, o FGTS também para a conta do construtor. Mas essa entrada não é nem lá para o correspondente bancário, né? Porque às vezes o cliente acha que vai ter que depositar para a gente para comprovar que ele tem aquilo ali e nem para a Caixa, né? É realmente uma negociação entre o consultor, corretor, com o cliente. Exato, verdade. Próximo aí. Vamos para o próximo vídeo. Próxima pergunta. Também nada. Minha maior dúvida, vamos supor, sempre que a gente recebe uma proposta de investimento, são apresentadas várias coisas boas, né? Liquidez, a valorização, tudo que o projeto oferece. Queria saber quais são os riscos, assim, de um projeto novo, de uma imobiliária que não é tão conhecida, qual é que é o risco de um investimento desse? Porque para quem vai fazer o primeiro investimento, é complicado às vezes entrar assim, ela vai botar todas as economias que ela tem, então às vezes a pessoa fica com medo, assim, não tem risco nenhum, sempre tem um risco, se não der certo, e se der, e qual é a desvantagem? Acho que, não sei se querem... Porque se falar só de falar projeto, só a questão acho que eles podem complementar também a questão das incorporações, né? Ela tem um número, as obras, então se vê se essa obra já está incorporada, acho que a procedência da construtora também, a qualidade, ver outras obras dela, né? Como é que ela está no mercado... Histórico, né? Histórico, isso é bem importante, que problemas de engenharia são muito recorrentes, né? Principalmente quando as construtoras querem construir com um preço baixo. Então isso tem que tomar muito cuidado. E a questão das plantas, como eu tinha falado antes, né? Eu considero um risco, assim, de não entender aquilo que está comprando. Então, assim, fazer uma análise realmente do projeto. Sim. Complementando, isso mesmo que ela falou, realmente tu olhar se a consultora tem um histórico de obras entregues, se aquele valor de mercado não está muito abaixo e
Por exemplo, eu olhei vários imóveis dessa mesma característica, esse aqui está muito mais abaixo. Às vezes a conta não fecha, se aquele projeto que foi executado ali, se o engenheiro, o arquiteto realmente pensaram na planta daquele empreendimento, se está tudo regularizado, se o projeto já tem o registro de incorporação que tem que ter para realizar a venda. E também outra questão até que a gente tinha comentado, né? Esse imóvel vai passar por vistoria se ele tiver o financiamento ou até mesmo depois que tu for transferir ele, fazer a escritura, então tem que estar tudo certinho. Fazer mesmo uma pesquisa de credibilidade dessa consultora, desse CNPJ, é bem importante. Bem importante. Eu acho que, é lógico, né, você falou, tem construtoras que querem, vamos supor, não tem um histórico de mercado, aí elas querem lançar alguns projetos de uma vez, e aí acaba, às vezes, até ela se prejudicando, porque como ela não construiu essa etapa com os corretores imobiliários, o mercado pode ser de Brusque, pode ser até de praia, que isso é bem recorrente em praia, litoral, a construtora quer ingressar e ela acaba, tipo, dando um tiro maior ali, né? Acaba que não se fundamenta no mercado e demora até mais tempo para isso porque não tem esse histórico. Eu acho, na minha opinião, que esse histórico conta muito. É um dos pontos mais importantes. Ver quantos empreendimentos a construtora já entregou e ir atrás desses empreendimentos, ver como que é as áreas sociais, ver como que é a planta distribuída. Exatamente. Isso é um ponto que vai ser o definitivo para você pegar confiança nessa construtora. E aí, se você tomar a sua decisão, não, eu vou comprar na planta com ela, vou fazer esse voto. Eu acho que esse é o ponto crucial. Ter um histórico de mercado vale muito, muito, muito. Legal. Próximo. Ayubi. Esse aqui é o professor aqui da Unifed. Verdade. O Ayubi. Professor da Unifed. No curso de Como é que a gente viabiliza investimentos populares dentro de um cenário com a população endividada, com uma renda deprimida, não conseguindo assumir compromisso? Como é que a gente vai novamente startar, como a gente já fez no passado, né, essa relação entre imóveis populares e essa camada enorme de população que precisa de imóveis, às vezes para habitar, não é investimentos, mas mesmo classe média que gostaria de fazer um investimento num imóvel mais popular, como é que a gente viabiliza isso dentro desse cenário de taxas de juros altíssimas ao mesmo tempo, de perda de poder de compra por parte do primeiro carro? Então, bastante difícil. Posso iniciar respondendo essa? A pergunta é muito válida, mas eu acho que no início ele condiciona a gente ir para um lado que a gente teria que responder de uma certa forma. Se o cliente é da segunda forma que ele disse ali, que realmente perdeu um pouco do poder de compra, a gente tem como trabalhar com esse cliente, realmente apresentar caminhos para ele. Mas se está já naquela situação que ele falou de início, renda deprimida e já com a dívida financeira, aí esse é uma pessoa que a gente vai chegar, vai conversar e falar, opa, então vamos para essa parte do planejamento, né? Vamos dar uns 2 passos para trás, vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos tirar aqui essa dívida que a gente tem no nome, para a gente conseguir daí startar esse processo de novo ali que nem ele falou. Porque realmente hoje no Brasil tem um déficit muito grande de moradia, então por isso que a gente vê, os imóveis são construídos e ao mesmo tempo são vendidos a rodo, então é algo assim, eu diria que até um fenômeno, porque tem realmente muita pessoa que não tem moradia própria, por isso tanta demanda de aluguel e por isso também tanta demanda de compra. Então é algo realmente desafiador no Brasil para realmente adquirir um imóvel, mas que realmente existem caminhos que conseguem, planejando, fazer esse caminho para adquirir. A gente volta a falar do planejamento, né? Eu acho que é fundamental e a gente ali no escritório está há 14 anos no ramo e a gente tem cliente já que financiou com a gente o 3º imóvel, né? Para investimento. Mas eu tive um cliente que comprou o primeiro imóvel com a gente há 10 anos atrás, lá na época dos 150, 170 mil, que era o valor do Minha Casa Minha Vida. Sim. E ele liquidou esse imóvel porque ele amortizou com o FGTS, né? E o dinheiro lá do 13º, de bonificação, premiação, ele foi utilizando para fazer essa liquidação e acabou liquidando esse imóvel. E hoje não está mais o nome dele, porque daí ele vendeu e aí ele está ainda na cidade, trabalhando e morando, ele pode adquirir pelo Minha Casa Minha Vida, que valorizou, né? A gente estava com o imóvel até 350 e agora a gente está com o imóvel de 500, ele pode adquirir? Pode, porque ele vendeu, ele não tem mais imóvel no nome dele, então ele vai comprar de novo pelo programa, vai se beneficiar de uma taxa realmente mais baixa e vai adquirir o seu segundo imóvel financiado também dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, lá é a questão do planejamento. Mas assim, eu tenho também aquele cliente que tem uma renda super alta, que acontece bastante, só que ele não tem renda comprovada. Ele não tem Prolabore, ele não tem imposto de renda.
ele é uma PJ, a empresa dele tem imposto de renda, mas eu não consigo utilizar isso para alimentar o sistema e rodar uma análise de crédito. E aí a gente conversa com ele, não, mas tu tens renda, Sim. tu tens capacidade financeira. Então, assim, agora é se programar. Então, próximo ano, lá em março, quando abre o imposto de renda, tu faz a tua declaração ou tu começa a fazer o recolhimento, dependendo dali do ramo, da questão do cliente PJ, faz o teu prolabore, né? Porque é possível realmente, né, ter a renda deprimida ali que ele estava citando, enfim. Sim. Às vezes não é a questão da renda, às vezes é a questão da comprovação. A gente sabe que o cliente tem a renda. Quantos, né? no caso? Exatamente. E assim, às vezes o profissional liberal, às vezes, ele é marceneiro, é manicure. Ele tem faturamento, Ele né? tem, Mas- só que ele precisa, né, que Comprovar. isso seja mostrado para a Caixa, principalmente, de uma forma comprovada, que seja sólido. Justamente por ser o fato do banco que financia mais imóvel no Brasil, Sim. a gente tem a questão da inadimplência. Então, por que a Caixa está tão exigente? Rigorosa, né? Então assim, né, vocês entraram no ramo agora, mas há um tempo atrás a Caixa aceitava declaração de empregador. Sim. Então assim, eu trabalho prestando serviço ali no escritório da Tamara. Ela fazia uma declaração, eu tinha meu olerite, mas a declaração dela eu levava para fazer o financiamento e eu tinha o meu crédito aprovado, né? Então, ou às vezes o empresário, ele tinha o Prolabore, mas aí ele tinha o DECORE, que era o que? A distribuição de lucros era em DECORE, que é um documento também parecido com o Prolabore, que era aceito. Mas por conta de que isso não é mais aceito hoje? Justamente pelo fato da inadimplência. Então, esses documentos, na verdade, é o que gerou a inadimplência. O cliente que apresentou DECORE, que apresentou essa renda informal, foi o cliente que deixou de pagar o financiamento imobiliário. Esses pontos são muito interessantes e uma coisa que eu queria citar, algo que, querendo ou não, o que esse podcast está se resumindo entre aspas, e o que a gente queria propor era isso mesmo, levantar os pontos para planejar. Planejamento. A pessoa às vezes deixa de comprar a sua casa, igual você citou, a pessoa deixa de comprar a casa no Minha Casa Minha Vida, ela pensa que ela vai ficar a vida toda com o mesmo imóvel. Sendo que não, eu vou deixar de comprar o meu apartamento na planta, eu vou pagar, vou financiar o Minha Casa Minha Vida. Pode ser um apartamento de 60 metros quadrados. Eu não quero um apartamento agora, não é o meu sonho, mas eu vou comprar para investir. Então, chegou um ponto que você conseguiu, vamos supor, comprou um apartamento, eu estou investindo, chegou um investimento ali. Ele valorizou, ao longo dos anos valorizou. Sim. Óbvio, a valorização do imóvel é muito boa, você pode puxar os outros anos, até antes da pandemia, foi um fenômeno que deu um boom de valorização Sim, geral, isso. mas que valoriza, todo ano valoriza. Então, a pessoa comprou um apartamento aqui há 5 anos, chegou 3 anos, ele valorizou e eu quero vender. Vendeu, a pessoa pode fazer a Minha Casa Minha Vida de novo. Pode fazer. E pode ter juros menores. Então, é planejamento. Eu comprei um apartamento aqui que valorizou, eu já tenho uma entrada maior. Eu juntei meu dinheiro ao longo dos anos e eu tenho minha entrada do apartamento, que eu quitei com a compra. Eu vendi ele, então quitou, sobrou meu lucro. Eu quero comprar um sobrado agora. Sobrado. Então, eu comprei ele valorizou, vendi, comprei uma casa baixa. Então, você tem como planejar e ao longo do tempo, a pessoa deixa de comprar porque às vezes não é o que ela quer, mas é o que ela poderia estar investindo. Isso é um fato até para quem, né, quer ter o seu imóvel próprio, eu acho que é um ponto a se pensar. É o que tu citou antes, É um né? ponto Tu vai de- comprar teu imóvel amanhã? Não, ontem tu Não. vai ter que ser hoje. É porque hoje, eu falo. Realmente, Eu sempre falo, a cara. hora é agora, porque às vezes o cliente chega pra gente, mas eu não sei, eu tô na dúvida. Eu falo, mas tu moras de aluguel? Moro. Mas há quanto tempo? Daí tu já pensou em investir isso no teu imóvel próprio, Sim. né? Porque assim, se tu deu conta de pagar o aluguel, tu vai conseguir pagar a prestação. Sim, E exato. aí, claro, tem a questão da entrada, mas, Sim. construtores são super flexíveis. Não, Thaís, e até uma questão assim legal na idade deles, principalmente, que vê essa questão, né, de vocês, assim, até nem casei, nem tô, mas já tô comprando um imóvel. Sim. Já tô pagando, tô na casa dos meus pais, porque a dificuldade às vezes ter que sair de casa, ter que constituir uma família e ter que ter um imóvel ainda. Sim. Então vem tudo ao mesmo tempo. Então esse planejamento de conseguir, né, com essa cabeça de já ir pagando, já ir comprando, já ir, quando precisar, quem sabe já pode fazer um upgrade, já pode trocar, Sim, isso, exato, essa exatamente, questão esse é o toda, ponto. isso é muito legal. Muito legal, porque às vezes hoje não é aquela casa de 3 quartos de Sim. 100 metros quadrados que tu planeja, que é o sonho da tua vida. Mas hoje eu consigo comprar um apartamento de 1 ou 2 Sim. quartos que cabe no meu orçamento e daqui a pouco, Te faz daqui a construir 5 anos patrimônio. eu casei, mas aquele imóvel que eu paguei, É um valor teu. comprei, É. eu vou Ele já vender, valoriza. vou liquidar a minha dívida, mas eu vou ter ainda um recurso para dar de entrada no imóvel Sim, maior. Exatamente. As pessoas acham que não tem, que tipo, como é que eu vou financiar outro imóvel? Ele é quitado, tem o seu lucro. Isso. E isso é o ponto que eu quis levantar, e que esse planejamento Interessante. funciona. Esse planejamento é o que faz a pessoa ter sua casa de 3 quartos com um quintal gigante, no final das contas, esse é o ponto.
E também só, como a gente levantou a questão do financiamento, então assim, às vezes o cliente tem um imóvel assim, que ele financiou vou jogar 250 mil. Certo. E aí ele tá lá pagando, enfim, e chegou um momento que ele quer vender esse imóvel. E aí ele tá vendendo esse imóvel por 350, porque o imóvel valorizou. Só que aí a dívida lá no banco dele é 100 mil ainda, mas ele tá vendendo por 350. Então, se o cliente vai comprar por 350, negociou com ele, deu 50 mil de entrada, que o cliente tinha lá guardadinho, deu para ele, e o cliente precisa de 300 mil. Mas aí lá na Caixa ele conseguiu com a renda financiar 200. E aí esses 100 mil ele ganhou de herança do pai, ele vai pagar para esse cliente. O que acontece? Eu tenho ainda 100 mil de dívida na Caixa, mas o cliente vai financiar 100. Então é importante assim, na hora do financiamento, automaticamente o banco liquida esses 100 mil, essa dívida, e aí depois que voltar lá do registro de imóveis, né, esse contrato registrado, vai entrar na minha conta os 100 mil, que é a diferença da liquidação. Eu não vou precisar desembolsar a minha dívida para daí fazer o financiamento, tá? Só para esclarecer também que o cliente, né, na verdade o vendedor ali nesse momento que tá com o imóvel confuso, às vezes ele pensa, mas eu preciso liquidar para vender? Não, os bancos entre si fazem isso. Então assim, às vezes eu pego até de outra instituição, tá financiado no Itaú, no Santander, no Bradesco, e a gente faz essa liquidação. Tá? Legal. Exatamente. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Professor Léo também de administração. Que dá um IFEP. Verdade. Um dos nossos professores. Exatamente. E uma questão interessante que eu acho que o investimento nesse mercado imobiliário é justamente como prever essa ascensão de um local em relação ao espaço. Né? Tu citou a Unifeb, mas se olhar, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, como é que a gente iria prever esses movimentos de ascensão e articulação do espaço? A gente tinha comentado sobre plano diretor, né? Que já tínhamos mencionado. Então, assim, prestar atenção no que está acontecendo na cidade, né? Agora a gente teve uma grande mudança de plano diretor, alguns eixos a gente pode construir até 30 andares. E lógico que esses terrenos vão ser mais valorizados, esses locais vão estar mais urbanizados e vai ter um alto nível de valorização. Regiões que não são livres de enchente, próprio deslizamento, esse tipo de coisa, principalmente a nossa topografia, que ela não é uma topografia regular, muito plana, nós regular. com esses fenômenos. Então, regiões fora de risco, de qualquer tipo, né, ela é uma região valorizada. Né, central sempre, e sentir para onde a cidade está indo, né, que os eixos estão se abrindo. E plano diretor, como a gente tinha comentado anteriormente, como algumas questões como foi Perequê, a praia de Perequê, como ela mudou, né? Toda uma região em função de novos índices urbanísticos, né? Sim. São indicativos, né? A Unifeb, mesmo que olhasse há 20 anos atrás, tu tem um campus aqui no Santa Terezinha, então tu pode não ter imaginado que chegaria esse boom que é hoje, mas é um indicativo de que seria um local que teria demanda de moradia, que teria demanda de comércio, então é um local que tu olha, tu para, analisa e realmente tem indicativos de que esse local vai se valorizar mais do que um bairro mais distante, ou que não tenha universidade, ou que não tenha mais comércios. Então, são indicativos realmente que fazem tu ter essa projeção do espaço, né, digamos assim. O seguro que está embutido na parcela de financiamento, além de ele cobrir morte e invalidez, ele também cobre enchente. É o único seguro que cobre enchente, é o seguro habitacional, tá? Os seguros residenciais que a gente faz à parte, que cobre ali incêndio, raio, explosão, danos elétricos e roubo, não cobre enchente. Então, o seguro habitacional, quando aconteceu a catástrofe, para quem tinha um imóvel financiado e foi atingido, ele tem cobertura. Muito legal citar isso, muito importante. Fenomenal. Eu acho muito interessante isso, ficar atento aonde estão os pontos, né? Eu até tinha levantado, vamos supor, aqui em Brusque, um exemplo, né? A gente tinha visto um bairro que já é muito valorizado, eu até tinha falado isso antes, é o bairro Rio Branco. É um bairro que é ali intermediário, né? Ele não é nem tão próximo do centro e nem tão longe também, é um bairro bem legal, interessante, tem bastante pontos de comércio, enfim. E se a gente for se atentar, a Beira Rio está sendo expandida para lá.
isso é um ponto de se olhar. Isso é um indicativo, é um indicativo, né? A gente é um poderia usar indicativo. como exemplo. Tá fazendo uma ponte que tá ligando o bairro Maluche, que é valorizado, bastante valorizado, não é um plano diretor de fazer prédios lá, mas que as construções que tem lá são muito valorizadas, e tá ligando, tá cortando o caminho com a Beira Rio e tá dando fácil Ligando acesso a ao cidade centro. inteira, né? É, Centro, exato. Guarani, Então isso é um ponto de se olhar e falar, vai ter uma valorização extra ali, vai valorizar mais do que o normal, do que era antes. Então Exato. ficar atento aos pontos da cidade, eu acho que esse é o ponto principal. Esse é o ponto, né? Tu falou, ficar atento, realmente é o que tá Você compra acontecendo. hoje, não deixa pra amanhã, né? Exatamente. Porque assim... Depois tiver tudo prontinho, todo mundo quer, né? Depois que o imóvel já valorizou, eu quero comprar também, né? Mas assim, ficar de olho o ficar de olho, na minha opinião, é buscar os profissionais. Então, tipo assim, tenha contato com o corretor, com o arquiteto, com o correspondente, fique com esses contatos, porque eles vão querer te ajudar. É um processo, né, Cauê? É um processo. Então, é a realização da casa própria, né? Então, acho que não tem nada mais gratificante do que a gente fazer parte da realização e ajudar. O corretor, o correspondente, eles pensam, tipo, e o arquiteto pensa assim, não, eu só vou entrar em contato quando eu tiver o dinheiro pronto. Mas é dinâmico, o mercado é dinâmico. Você tem nuances que você pode estar colocando seu dinheiro. Encontrar os caminhos e volta naquilo que a gente falou, do planejamento. Se planeje, tenha contatos. Isso, porque assim, a gente tem um dinheirinho, eu falo, gente, a gente tem um dinheiro de conta, já vai. Não, é que assim, se tu não planejar, quando tu vê, tu gasta com coisa supérflua, com coisa que realmente, né, a gente não precisava. Então, assim, às vezes tu se comprometer, tipo assim, de adquirir um imóvel, mesmo que não vai morar, mas para investir, justamente pelo fato da valorização. Então, assim, é uma prioridade, uma poupança forçada, mas é que ela vai te render muito e vai te dar um gás, né? Com certeza. Acompanhar as notícias da região, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante, acompanhar os jornais, os empreendimentos. Uma coisa que, além do plano diretor, eu acho que os empreendimentos, tipo, às vezes um parque vai abrir em algum lugar, ou, por exemplo, lá em Balneário, que teve a extensão da faixa de areia, teve a roda gigante. Essa região se valorizou muito por causa disso também, né? As empresas que fazem ações nesses lugares. Até se for vir para o litoral de Itapema ali, Porto Belo, tem um pier que o pier tá fazendo ali. Vai ter o Hard Rock lá. Isso, então. são coisas que você fala, são indicativos. Vão largar a praia também, né? Exato, já fizeram em Balneário. Fazer isso também. Legal. Vamos para a última. Nosso amigo Rony, não sei se ele está assistindo e também faz aula com a gente. Nosso colega. Vamos para a pergunta dele. Uma área que eu gostaria de conhecer mais a fundo é essa parte de compra de imóveis em planta. Que é algo que, tipo, tu compra, querendo ou não, já vai valorizando o imóvel, e quando tu vai morar já tá mais do valor do que tu pagou. E é algo que me interessa bastante. Será que vocês iriam falar isso no podcast também? Não fala assim. Legal. A gente conversou aqui já, né, querendo ou não, parte principalmente já do ponto da segurança, que a gente citou na pergunta de outro, se eu não me engano, que é analisar o histórico da construtora, analisar se é um projeto válido, se ele tem um valor de mercado que está condizendo com aquilo realmente que entrega, enfim, e ter realmente profissionais de confiança para te ajudar nesse caminho. O imóvel na planta ele tem algumas vantagens, como tudo tem o seu risco, mas se tu analisar com cautela, tu consegue ter muita vantagem. A principal delas é realmente a valorização. Tu compra um imóvel hoje no valor aí de 330 e tendo uma projeção conservadora, numa área que tu tem indicativos de valorização, tu consegue até 18% ao ano de valorização. Então, é um imóvel que em 4, 5 anos vai estar quase o dobro do preço que ele foi contratado inicialmente. E mais que isso, é a flexibilidade do pagamento. Não quer dizer que esse imóvel na planta tu vai ter que pagar os 350 agora, já no ato, à vista, mas não, tu vai pagando aos poucos. Então, às vezes chega na entrega ali os 5 anos, tu pagou 200 mil de um imóvel que inicialmente era 300 e na entrega das chaves ele está valendo 750. Então, tem realmente esse ponto que se tu tem a possibilidade de ter um tempinho a mais para comprar, vale a pena. E não só também direto com a construtora, todo o pagamento integral desse imóvel, tu também ainda pode utilizar a Caixa para fazer o financiamento lá na frente, nas chaves. Então, vou pagar 40%, 50% do valor desse imóvel nesses 5 anos. Chegou na entrega das chaves, eu faço o financiamento ali com a Caixa do saldo devedor. Então, são muitas possibilidades que abrem aí para a pessoa conseguir investir nesse ramo. Além, então, do cliente fazer a liquidação, né, do saldo devedor correspondente para finalizar essa operação com o consultor, tem consultoras em Brusque que possuem uma certificação, precisa ter todo um selo, né, toda uma documentação aprovada,
pela Caixa, vistoria de engenheiro e tudo mais, mas dá para fazer financiamento de aquisição de imóvel na planta para quem tem daí essa parceria com a Caixa e fez essa contratação lá do contrato da PJ, ou seja, a construtora como PJ, ela contratou o financiamento de imóvel na planta e aí vai beneficiar os clientes porque ele vai comprar realmente num valor menor, porque ele está adquirindo esse imóvel que nem está pronto ainda, às vezes, né, nem saiu do papel, só que daí ele vai financiar 90%, no caso de imóvel na planta. Ele financia então mais do que o público ali do Minha Casa Minha Vida e SBPE do imóvel pronto, que é 80%. Legal. Fechou então? Show de bola. Eu queria perguntar nessa parte que a Thaís falou pra gente, do imóvel o empreendimento que tem parceria com a Caixa, financiamento. Ele está na planta, tem o terreno, a incorporadora, a consultora fez o projeto com a Caixa e assim, a pessoa paga a entrada para a consultora parcelada, como ela conseguiu um projeto com a Caixa, que a gente tem um projeto bem em Brusque que tem essa possibilidade, tem outras cidades como Blumenau, enfim, mas aqui em Brusque temos um que é o seguinte, você parcela a sua entrada em 15 vezes, olha, é facilidade, parcela em 15 vezes, e você tem um crédito aprovado, e esse crédito aprovado ele só vai começar a cobrar na entrega da obra. Quando chegar na entrega de financiamento, esse crédito já tem que estar aprovado na hora de fazer contrato, beleza, mas você tem sua garantia, que você tem seu imóvel já. Isso, aí para esses casos, essas construtoras que adquiriram esse programa, esse produto com a Caixa de financiar o imóvel na planta, então, além do cliente financiar os 90%, justamente, então, durante o período da obra, durante o período de construção ali que o empreendimento está sendo levantado, ele vai pagar somente os encargos da obra, que a gente fala, que começam muito baixos, então assim, é 200, 300, 400 reais. A parcela realmente lá cheia do valor do financiamento é após a entrega do apartamento, então 30 dias após a entrega do apartamento, do empreendimento, é que ele começa a pagar de fato a parcela cheia. A pessoa já está dentro do imóvel, está morando. Legal demais. Isso é muito bom. Porque a foge do aluguel, isso é grande forma, né? Gente, eu vou ler aqui algumas perguntas que foram enviadas, na verdade 2. Se quiserem... Gente, pode enviar as perguntas aí, a gente está abrindo para vocês agora. Pode enviar suas perguntas aí. Vamos já lá. Tem uma aqui, né? A KRB Aviamentos perguntou: por que às vezes o valor do aluguel paga a prestação de um imóvel que vai ser seu? Essa pergunta dela. Eu creio que seja principalmente por essa questão do déficit de moradia. Tu tem mais demanda de pessoas precisando morar em um local do que imóveis em si. Pode ser que um dia isso vai mudar, porque tem muita construção, mas tem muito mais pessoas precisando de moradia do que imóveis disponíveis em si. Então, acaba que o aluguel ele tem um valor excedido, às vezes a gente acha que está desregulado, mas é porque oferta e procura, é uma lei que realmente não tem como fugir. Se tu tem realmente demanda para aquilo ali, essa oferta ela vai ser realmente cumprida. Então, e de imediato, às vezes o que tu consegue é realmente o aluguel, né, pela facilidade de contratação, no caso, porque para o financiamento tu compromete 30% da tua renda, no aluguel geralmente tu precisa de um avalista, mas tu consegue o teu cônjuge ou um parente, alguma coisa. E tu precisa do imóvel, e aí tu não tem tempo para se planejar para a entrada do financiamento, para as taxas, para as despesas, então tu acaba indo para a área do aluguel e por conta disso... Por comodidade e por velocidade. Exato. Vamos para a próxima. A Raíssa Chalana perguntou uma pergunta para a Tamara. Como o arquiteta pode influenciar na valorização de um imóvel para aluguel? Existem elementos que você considera essenciais para tornar um espaço mais atrativo e funcional para locatários? Não é arquiteto, é arquitetura. Arquitetura. Como eu falei antes, né? É um bom projeto. E um bom projeto ele não é só estético, porque às vezes a gente olha lá uma fachada linda, mas vai botar as coisas dentro, não dá certo. É um corpo, né? Que tem que funcionar por dentro e por fora. A parte de projeto mobiliário pensado junto com arquitetura, eu penso, não sei, nos meus projetos eu falo por mim, né? Eu sempre projeto as duas coisas juntas, unificadas. Então, principalmente apartamentos pequenos, em casas pequenas, em áreas pequenas, o projeto tem que ser muito melhor. Né? Porque ele tem que ser muito otimizado. Atrativo. Então, é um bom projeto. E isso, com certeza, um bom projeto
vai estar vendo lá na frente. Por isso que eu falei antes, né? Às vezes não é puxar para os arquitetos, mas tem que investir em projeto, não tem como. Isso não vai estar inviável. Economizar em projeto é a primeira parte, né? Quando eles chegam, às vezes, Já comigo... começa errado, né? Tá, mais ou menos quanto tem para gastar isso? Ah, mas eu não tenho o valor todo, mas eu quero. Eles pedem tudo aquilo, daí tá, R$3.000 o metro, não consigo chegar lá. Então vai lá pra Thaís, faz uma reunião lá com ela, pra ver quanto ela consegue de levantamento, volta, a gente transforma isso em metro quadrado e vamos chegar no melhor projeto. Isso mesmo. É tão importante a questão de projeto e arquitetura ser funcional e ser, que, querendo ou não, uma construtora se dá pela essa arquitetura boa dela, né? Se a pessoa tira essa arquitetura... Ela tá assinando aquele projeto. Exatamente. De um bom arquiteto, a pessoa vai ter sinônimo de qualidade. E eu digo em questão até de a pessoa, vamos supor, ir para uma área de vender o seu imóvel. Tem muitas pessoas que compram, mas não pensam nessa parte do projeto e é um projeto completamente... Tá aqui, tipo, vamos supor... disfuncional ou até, tipo, não é atrativo. Aí na hora de vender, ela tem um pouco mais de dificuldade nessa hora, porque não é um projeto tão, né, que chama atenção. E uma boa arquitetura consegue mudar todo esse cenário, consegue refazer uma fachada, consegue refazer todo o projeto do imóvel e fazer ele ser... O que eu volto a falar, assim, porque às vezes a gente vai ali na plantinha, tu vê o sofá, a mesa, mas aquilo não cabe ali dentro. Tem plantas, gente, que não cabe não dá pra botar uma televisão de frente pra um sofá, né? Isso é muito comum. Então, assim, tomar esse cuidado, sabe? Muito. Entendi. Não, interessante. Tem mais perguntas? Gente, mais alguma pergunta aí? Eu acho que é isso. Eu acho que era isso. Vou finalizar aqui a live então. Gostaria de agradecer muito pela presença de vocês, de verdade, foi um bate-papo que com certeza agregou muito quem está assistindo, até a gente. Meu Deus do céu, quanto vocês falaram que eu nem sabia, até que eu nem perguntei tanto. Absorveu também. Então aqui vai para absorver mesmo. Quero agradecer também aos nossos espectadores, a galera que está com a gente até agora ali assistindo. Muito obrigado, pessoal. Que assistiu. Obrigado por quem mandou as perguntas também, quem mandou as mensagens aqui de apoio no chat. Muito bom o apoio de vocês. Eu estou muito feliz com o resultado desse nosso bate-papo. Eu acho que saiu tudo muito certo. Foi uma troca bem legal, né? Foi uma troca bem legal. A gente teve bastante trabalho ao longo de alguns meses para chegar até aqui. Ao longo de algumas horas. O microfone aqui foi no improviso, mas deu certo. Espero que tenha dado certo para quem está ouvindo aí. Verdade. Quero agradecer, né, a presença de vocês, terem disponibilizado o tempo de vocês, um recurso que não volta mais. Vocês estão aqui com a gente, sabe? Muito bom, de verdade, muito obrigado. Agradecer ao pessoal que assistiu, né, e que proporcionou a gente estar fazendo um belo projeto. A gente alugou a sala, teve contatos para isso, a gente conversou com pessoas que ajudaram a gente, então também não é só a gente, mas o todo, né? Então, muito obrigado, pessoal, e é isso. Eu também deixo meu agradecimento para vocês, muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês, uma quarta-feira à noite. Frio, chuva, todo mundo queria estar em casa vendo uma Netflix, mas vocês vieram aqui, então muito obrigado. Muito obrigado, professor, também pelo apoio, pelo trabalho que o senhor passou. Verdade, obrigado. Parabenizar vocês também, né, pelo projeto. Pessoal da produção também, valeu, pessoal da produção aí, trabalhou pra caramba. Estão de parabéns, o projeto ficou sensacional, eu agradeço pelo convite. Valeu, o prazer é meu de muito estar aqui, bom, foi uma troca muito legal. Eu só queria uma coisa, que cada um de vocês deixasse uma simples mensagem, alguma coisa que vocês veem para quem está buscando essa... O futuro da galera. A gente falou muito sobre planejamento, eu acho que tem umas coisas, uns insights, vamos dizer, legais, assim, para quem busca. Eu não sei, gostei da palavra da Thaís, comece hoje, né? Comece agora. Veja o mercado e faça um bom projeto. Isso é o começo, bom né? profissional. É o começo de tudo, né? Assim, não tem que estudar e começar, não dá para deixar o tempo ir passando, porque a gente não vai dando conta disso, né? Quando vai ver, já passaram-se os anos e a gente ainda não tem a casa própria, né? Acho que é isso, assim, eu acho que acredite, é possível e se informe. Sim. Porque aconteceu muito lá no início, assim, o cliente ele não tinha noção que ele podia, né, sair do aluguel e adquirir a casa própria através do financiamento habitacional. Então, assim, né, se informe, busque, né, o maior possível de conhecimento. E a gente está aqui justamente para isso, para auxiliar, para ajudar nesse momento, acreditar, mas compre agora, compre hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. A mensagem que eu deixo é justamente isso que elas falaram e realmente do planejamento. Eu tenho certeza que uma pessoa que ela não define objetivos e principalmente os passos que ela vai dar para chegar no objetivo principal, maior, que é a moradia,
ela não consegue dar o start. É como os meninos aqui, o projeto, lá no início, vocês falaram assim, vamos fazer um podcast. Não, mas como assim vamos fazer um podcast? Exato. Vocês tiveram que fazer, tá, qual vai ser o escopo do projeto? Tá, o projeto vai funcionar assim, na segunda etapa a gente vai ter os convidados, na terceira a gente vai fazer a entrega do roteiro e na quarta a gente vai executar. Então tem que ter um planejamento e tem que ter esses objetivos bem traçados, senão não sai do papel. Né? Com certeza, exatamente. É isso. Fechou então? Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite, obrigada. Eu quero falar. Mas só deixa eu fazer um merchan aqui para os nossos profissionais. Se vocês gostaram deles, o Instagram deles está no... A gente divulgou lá no nosso Instagram, tá bom? Então, caso vocês queiram falar com um arquiteto, um corretor ou um correspondente bancária, vai lá no nosso Instagram que vocês vão achar, beleza? Legal. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aí os profissionais, né, que doaram o seu tempo, doaram realmente o seu tempo para estar conosco, né, para estar enriquecendo o projeto e, sobretudo, ao time. Acho que foi, assim, espetacular desde o primeiro... Aliás, desde o primeiro momento, desde o segundo momento. No primeiro momento, eu briguei, eu não gostei, eu xinguei. Verdade. Porcaria, né? Eu não gostei, mas coincidentemente eu tinha falado uma vez sobre isso. Teve projeto que eu não gostei, mas depois o pessoal me convenceu. O argumento convence. E o grupo usou argumentos assim muito fortes e me convenceram de que o projeto tinha viabilidade, ia ser legal, e eu comprei a ideia. E fui muito surpreendido mais ainda no terceiro momento, que foi uma turma assim que realmente trabalhou bastante, produziu coisas inovadoras, as entrevistas, não só fizeram entrevista como se fosse algo para encher linguiça, mas trouxeram aqui para dentro do podcast, então isso foi fantástico. Eu realmente estou muito satisfeito. Se todos fossem iguais a vocês, eu realmente iria para casa assim, muito feliz. A gente deixou a regra no alto, então. Não. Sem dúvida. A gente fechou, né? Sem acabou, dúvida. é o último ficou projeto. Muito em cima, a régua realmente ficou muito em cima, porque a gente viu que o grupo trabalhou, fez coisas bonitas, uma logomarca que eu elogiei já de cara, enfim. Teve todo um trabalho assim, criativo, de suor também, né, de planejamento. Então, assim, eu estou realmente muito feliz pelo resultado. Viu? E também agradecer o pai do céu, deu tudo certo. É isso aí.